Salve Maria, salve José. Eu estou aqui com muitas revelações das almas do purgatório, que são verdadeiras lições para nós. Todos esses ensinamentos foram passados para Maria Acima. E aqui eu vou ler vários deles, e com certeza vão ser muito úteis para nós. São os mais variados possíveis. Olha o que as almas do purgatório nos ensinam. É uma falta de humildade e respeito pedir que recebamos a Santa Comunhão de pé, sem nenhuma genuflexão. Então, aqui é uma falta de respeito e uma falta de humildade pedir que nós recebamos a Santa Comunhão de pé, sem nenhuma genuflexão. Então, se possível, receber sempre de joelho a Santa Comunhão. Receber sempre de joelho. Se não for possível, antes de você está na fila de comunhão, faça genuflexão, se ajoelhe e se levante para receber a comunhão. Mas, se possível, de joelho. São as almas do purgatório que estão nos dizendo. As almas do purgatório também nos mostram. Os trajes imodestos, como as minissaias, fomentam a imoralidade. É preciso levar isso a sério. As minissaias fomentam a imoralidade. As almas, terceira. As almas também pedem que façamos de tempo em tempo o nosso testamento. Quantas vezes nascem querelas que se continuam de geração em geração, ou porque não se faz o testamento, ou porque não se fez com justiça. Então são as almas pedindo, as almas se arrependendo, as almas se lamentando, que elas gostariam de ter feito o testamento e ter feito o testamento melhor. Porque assim teriam evitado muitas brigas na família, muitos atritos, muitas discussões. Porque depois que a pessoa se foi, quem que vai resolver? Quem que vai intermediar as brigas, os conflitos? Quem que vai resolver? Então as almas se queixam muito disso. Quarto, em muitas das igrejas, o Santíssimo já não está no centro. Então as almas dizem como é importante. Como era antigamente, o Santíssimo ficava no centro da igreja. E não num cantinho à parte, separado. Quinto, o Santíssimo Sacramento não é venerado como deveria ser. Então, como deveria ser melhor venerado, amado e adorado o Santíssimo Sacramento? Visitarmos todos os dias fazermos uma visita ao Santíssimo Sacramento. Próximo, a oração do Rosário tem um grande poder. Ela deveria ser colocada com muito mais relevo. Então, quanto que o Rosário deveria ser muito mais falado, muito mais divulgado, difundido. E as almas do purgatório mesmo falam o poder que tem o Rosário. Mais uma orientação. Fazem estátuas e quadros que ridicularizam o que deveriam representar. Então as almas, criticando a arte moderna. Infelizmente hoje, como que nas igrejas, antes, se ia nas igrejas aquelas obras piedosas, aqueles retratos, aqueles quadros, aquelas imagens, você via um Jesus crucificado, você pensava na morte, você via o amor de Jesus por nós, você tinha compaixão, você percebia toda a grandeza do amor infinito de Jesus por nós, aquelas imagens de Nossa Senhora, que nós podíamos ficar admirando, tempos e tempos rezando, observando, elevando o nosso espírito. E aqui as almas dizem, são feitas estátuas e quadros que ridicularizam. Então você vê, às vezes, infelizmente, alguns Jesus moderno, que são feitos que nem parece Jesus, umas expressões, ou umas imagens, ou uns quadros, umas vias sacras que não representam o que é de fato a via sacra, as imagens, umas pinturas, uns mosaicos na igreja, você não sabe. Antes, aquelas imagens elevavam o seu espírito para contemplar, para se aproximar de Deus. Hoje você fica olhando aquela arte abstrata, então as almas, elas falam que isso aí tem um peso muito grande. Mas, vamos ver. Os pais têm uma grande responsabilidade quando não deixam os filhos trabalhar ativamente para o reino de Deus. Então, quantos pais que impedem, o filho quer fazer tantas coisas, trabalhar para o reino de Deus, evangelizar, participar da missa, estar ativo na igreja, e os pais impedem. Se fosse para uma festa, se fosse para uma boate, se fosse para um bar, se fosse para
Para qualquer lugar o pai deixaria, né? Mas para a igreja os pais colocam empecilhos, né? Então os pais têm uma grande responsabilidade. E as almas dizem mais. É muito importante ter pias de água benta na igreja. Né? Antigamente sempre tinha, hoje se perdeu o costume. Não se tem mais o costume de ter pias de água benta. Então como era importante, né? Cada pessoa, né? Com o sinal da Santa Cruz, né? Passar a água benta em si, em sua família. Como é importante, né? Na entrada, na saída. E hoje não se tem mais. As almas do purgatório insistem que é preciso rezar pelo Santo Padre. Nossa, temos muitas lições. As almas do purgatório dizem: uma cerimônia penitencial nunca substitui uma confissão individual, né? Então, às vezes se tenta fazer cerimônias penitenciais. Vamos todos pedir perdão, vamos todos nos arrepender. Isso não vale. Não substitui a confissão. A confissão tem que ser individual, presencial. Tem que ser presencial. Não adianta, né, fazer confissão comunitária, coletiva, tem que ser individual. Aos religiosos: um padre apareceu do purgatório e estava com a mão direita negra e disse: eu deveria ter abençoado mais. E esse aqui é um conselho para os padres. Diz a todos os padres que encontrares que devem abençoar mais, porque desse modo eles podem espalhar muitas bênçãos e esconjurar as forças do mal. Santificar o domingo. Se falta gravemente por trabalhos que não são necessários ou que não se devem mesmo executar aos domingos, né? Então, não somente, né, não se deve o trabalho, né, trabalho aos domingos. Domingos é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Então, também não, né, ficar fazendo compras, ficar comprando, né? Espere na segunda-feira. Não custa nada. Espera na segunda-feira para fazer compras. Para que trabalhar, né? Você não saia se oferecendo para trabalhar, fazer hora extra, fazer. Claro, sabemos que tem as profissões exceção, né? Profissionais da saúde, né? Policiais, bombeiros, né? Enfim, mas não se deve trabalhar ao domingo. Missa de sábado. Não se deve tornar um hábito a missa de sábado como missa de domingo. Missa de sábado, né? É missa de sábado. Claro, tem essa concessão. Mas se a pessoa tem a oportunidade de participar da missa de domingo, que participe da missa de domingo. Se possível, participe das duas, né? De sábado e de domingo. Mas não se deve se tornar um hábito, né? E frequentar só a missa de sábado e não na de domingo, né? São as almas purgatórias que estão dizendo. Novamente, né? Se possível, participe das duas. Não tem problema uma vez ou outra, né? Mas aqui as almas dizem, não se deve se tornar um hábito. Sobre a eutanásia. Um médico, uma vez, a alma de um médico veio um dia, diz a Maria Cima, queixando que deveria sofrer por ter abreviado a vida dos doentes com a eutanásia, ministrando injeções para que para essas pessoas não sofressem tanto. Esta alma diz que o sofrimento tem para a alma, quando ela suporta com paciência, um valor infinito. Nós temos o direito de aliviar os grandes sofrimentos, mas não de encurtar a vida por meios químicos. Então, aqui é muito importante, né? A igreja é contra a eutanásia. Indulgência. Um homem uma vez foi para Maria Cima questionar sobre a sua esposa. E a Maria Cima disse, ela está no purgatório. Nossa, mas como? Ela recebeu uma indulgência plenária na hora da morte. Ela não estava no céu, ela estava no purgatório. Porque aqui diz, Maria Cima, para ganhar plenamente uma indulgência, é preciso ter a alma completamente livre de todo apego ao que é o terreno, né? Muitas vezes se fala para indulgência plenária, olha, faça uma obra indulgenciada, confesse, comungue e reze pelo Papa. Só isso não basta. É preciso ter o ódio ao pecado mortal e ao pecado venial. No caso aqui, essa esposa não tinha. Por isto, ela ainda estava no purgatório, não tinha recebido essa indulgência plenária, porque ela não tinha esse ódio ao pecado venial. E também mais, as almas do purgatório dizem, o rito latino da missa deve manter-se, deve permanecer ao lado do rito em língua vernácula. Então, né, as almas do purgatório dizem, o rito com o latim, né, da missa tridentina tem que continuar, permanecer.
Como é importante, quantas são as graças. Sã doutrina. Quanto mais os cristãos cedem terreno sobre os pontos da doutrina, mais as práticas ocultistas, como espiritismo e adivinhação, e mesmo o satanismo progridem, né? Quanto mais vai abrindo brecha na doutrina católica, na ortodoxia, mais vão surgindo espaços, né, para surgirem essas novas seitas, né, essas novas crenças. Então, às vezes a gente pensa, eu vou liberar um pouquinho aqui da doutrina católica para ajudar essa pessoa a vir para a igreja. Pelo contrário. Aí que você está facilitando com que outras, né, crenças, outras, né, práticas surjam e cresçam e ganhem muito espaço. Então, essas daqui são algumas lições das almas do purgatório, né? Quantas lições nós não podemos tirar? Esses ensinamentos das almas. As almas aparecendo para nos ensinar, para nos ajudar, para que essas lições possam servir em nossa vida, em nossa caminhada. Então, que possamos ser gratos. As almas do purgatório revelam porque elas querem o nosso bem. Que nós possamos sempre ajudá-las. Sempre rezar todos os dias de nossa vida pelas almas do purgatório. Se você gostou do vídeo, achou alguma dessas informações importante, ou que você vê que é interessante, compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso também a essas revelações das almas do purgatório. Maria acima. Salve Maria, salve José.